E aí, povo, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma aqui segunda-feira. É mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu vou contar pra vocês um testemunho meu sobre o poder da oração em nossas vidas, tá? Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Então, gente, o texto base que eu vou usar para com vocês hoje tá lá em Marcos 11:24, que diz: Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crê, receberás e terás. Esse é o texto básico que eu vou usar pra vocês. Mas aconteceu assim, no dia 25 de 2020, de janeiro, eu estava no meu quarto fazendo meu devocional, meu momento com Deus, que é muito importante, tá, galera? E eu senti o Espírito Santo me levou a orar pelo meu marido. Na época eu não tinha namorada, não estava conversando, orando, nem nada com ninguém. Estava apenas eu e Deus nesse momento. Foi onde eu dobrei meus joelhos. E o Espírito Santo me conduziu na simples oração. Eu não orei e falei assim, a pessoa que o Senhor... Não. Eu orava, Senhor, abençoa meu esposo. Pai, abençoa aquele homem de Deus, aquele homem que o Senhor preparou. Pai, abençoa no serviço dele, abençoa ele nos estudos dele. Eu sempre orava como se realmente eu soubesse quem era, se tivesse aquela pessoa. Mas na verdade eu tinha, porque o Senhor já tinha preparado. Porém o Senhor estava me preparando para receber. E eu orava, né, ali, orava pela minha família, abençoa minha família, meu lar, minha casa, Pai nos abençoe, como se realmente já tivesse casado. E dali em diante eu comecei a orar assim. E passou uns 3 meses, mais ou menos, né, veio a pandemia, eu falei assim, Deus, guarda o meu esposo, né, porque talvez eu não conheça ele agora. Mas foi onde eu o conheci, né, meu esposo foi no causa da pandemia, no auge da pandemia. E eu pude aprender que às vezes a gente ora, a gente precisa saber orar, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos conduzir para orar. Porque o Espírito Santo ele tem essa função de nos conduzir até o Pai, de nos moldar até o Pai. Então o Espírito Santo, aquele momento em que no meu relacionamento com Deus, toda vez que me firmava mais, eu procurava mais, o Espírito Santo habitava mais em mim. E naquele momento, o Espírito Santo me levou, me conduziu como eu devia orar pela minha família. Eu era uma pessoa que não acreditava no amor para mim, não acreditava na família para mim. Mas eu acreditava no amor dos outros, na família dos outros, mas não para mim, que isso não poderia ser para mim. E quando cada vez mais eu deixei o Espírito Santo habitar dentro do meu coração, ele começou a tratar em mim. E foi onde ele me tratou conforme a oração. A minha oração não era apenas o Espírito Santo me conduzindo, começou a se tornar algo dentro de mim. E todas as vezes que eu orava pelo meu esposo, eu sentia que cada vez eu conhecia mais ele. Eu sabia quem era ele. Tanto que quando a gente conversou, eu lembrei dessas orações, eu falei, gente, eu orei exatamente por isso. E exatamente o Senhor me deu. Porque o Senhor já estava me preparando para receber. Né? O Senhor estava me conduzindo, o Espírito Santo estava me conduzindo para quem eu iria receber. Então eu estava orando por uma pessoa que realmente eu ia ter. Então, o poder da oração é isso, sabe? A gente deixar o Espírito Santo habitar, para ele nos conduzir também para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. E quando o Espírito Santo ele conduz a gente em oração, as coisas ficam muito mais claras, sabe? Quando a gente tem um relacionamento genuíno com Deus também. Então, quando a gente ora, e eu não fiquei com meu coração ansioso lá em Filipenses, né? Ele tem um versículo que fala sobre isso, da gente não ficar com o nosso coração ansiosos, pra gente orar e descansar no Senhor. Então, assim, quando a gente ora pra Deus, a gente entrega ali, a gente tem que entender que Deus vai cuidar. A gente não sabe o momento, nem a hora, mas a gente tem que orar e entregar ali, sabe, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade e deixar que Deus vai cuidar. Não esquecer da nossa oração, não, mas descansar, que Ele fará infinitamente mais. Antes de eu terminar de contar o testemunho, eu venho pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Ative o sininho de notificação, me segue na rede vizinha que vai estar aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, os vídeos que vocês querem ver também, tá? Não esquece de dar aquele like, compartilhar com alguém que talvez precise ouvir essa palavra. Mas voltando ao assunto, quando meu esposo se conheceu,
eu contei pra ele, né, sobre esse dia que eu tava orando, né, que o Espírito Santo me conduziu em uma oração. Ele virou pra mim e falou assim, peraí. Aí ele mexeu lá e falou assim, cara, nesse dia, uma coisa que ia acontecer não aconteceu. Nesse dia, tudo que eu tava planejando mudou. E eu não entendi o porquê. E ali eu pude ver que, assim, mesmo a gente sem se conhecer, a gente era da mesma igreja, só que a gente não se falava, a gente não tinha contato nenhum. Deus estava caminhando, fazendo encontros, né, no mundo espiritual de nós dois. Deus estava operando. No momento que eu estava de joelhos, no dia 25, orando por ele, Deus estava movendo coisas na vida dele, sabe? E sem ao menos saber quem era ele. E ele mesmo sem saber o que estava acontecendo, eu estava ali em oração. Porque Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. E quando ele tem propósito, tudo tá ligado, tudo tá conforme a gente fala assim, cara, Deus, ele prepara tudo nos mínimos detalhes. Então, quando assim você for orar, sabe, peça pro Espírito Santo te conduzir nessa oração, sabe, pra sua oração ficar mais clara, a sua oração ficar genuína, você sabe o que você quer. Então eu falo, Espírito Santo, me conduz em oração, me ajude a expressar e a falar a Deus aquilo que eu quero, sabe. Então a dica que eu dou pra vocês é, toda vez que vocês forem orar por algo, né, pedir algo a Deus, antes você fala, Espírito Santo, me conduza nessa oração, me ajude nesta oração. E deixa Deus cuidar de tudo, porque Ele fará infinitamente mais. É uma coisa que eu digo muito para as pessoas, sabe? Confia no Senhor, porque Ele fará infinitamente mais.